Olá, tudo bem? Eu vou esperar um tempinho os outros alunos entrarem ainda, porque como foi de última hora que eu avisei o horário, daí a gente começa, pode ser? Sim, olá. Pode ser sim. Bom, tem pouco aluno ainda, né, por causa desse imprevisto de última hora que aconteceu. Aí o Gui falou que eu ia entrar 8h30, mas no fim ele pediu para adiantar, só que ele falou que eu posso dar aula só até 8h50. Então eu vou ter que começar agora, mesmo com pouca gente, porque senão não vai dar tempo. Depois a gente vai gravar a aula e o pessoal que não conseguiu assistir pelo YouTube. Tudo bem com vocês? Pode ser, pessoal? Boa noite. Então vamos lá, né? Eu vou projetar aqui no PowerPoint. Aí qualquer coisa vocês chamam por áudio, qualquer dúvida, e aí eu respondo, tudo bem? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então vamos lá. Bom, gente, semana passada, né, eu trouxe um pouco sobre como fazer uma introdução, o que não pode faltar na introdução. Falei também um pouco sobre a questão do esqueleto, e aí teve até alunas que me chamaram, né, no WhatsApp falando que montaram para eu dar uma olhada. Eu até cheguei a ler por cima, só que como aconteceu esse problema do meu computador quebrar, tudo não deu para eu dar uma atenção maior e poder escrever para vocês. Mas amanhã eu acredito que já chegue meu computador novo e aí eu consigo responder para vocês, tá? Aí eu vou dar uma resposta. E quem não conseguiu fazer a redação ainda, ela tá lá no Google, também no Google, como que no Drive, na verdade. Ela tá lá no Drive a proposta para vocês fazerem, que é a proposta do Enem do ano passado, tá? Para criar uma introdução e eu ver como que vocês estão escrevendo. É extremamente importante que vocês escrevam a introdução para eu poder ir corrigindo os erros que precisam ser corrigidos, né? Porque só ter a teoria, e se vocês não praticarem e não ir melhorando conforme as correções, não adianta. Então, quem não escreveu, vai lá e escreve para mim. Bom, pessoal, eu tinha então falado um pouco da introdução com vocês, aí eu pensei de trazer vários repertórios a partir dos eixos temáticos e depois ir passando para a conclusão, para a argumentação. Só que eu achei melhor depois inverter essa ordem, passar um pouco mais da estrutura e depois trazer repertório, porque eu tenho medo de vocês terem muito repertório, mas daí não saber como que estrutura a redação, exatamente aquilo que não pode faltar. E aí não adianta de nada vocês terem repertório se vocês não souberem estruturar e aquilo que não pode faltar para tirar aí uma nota acima de 900. Então, eu vou dar um pouco da estrutura, depois a gente vai para o repertório, porque a estrutura é fundamental vocês saberem. Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho hoje da conclusão, proposta de intervenção. Eu queria saber se vocês já pensaram assim, a conclusão
é menos importante, a conclusão eu posso fazer rapidinho, se não der tempo, eu vou fazer ela ali com menos linhas. Vocês já pensaram assim em algum momento da vida de vocês? Vou até entrar aqui no chat para ver as respostas. Uma falou que não, né? Bom, eu vou até admitir que quando eu era aluna, eu já pensei assim. Eu falava, mas a conclusão eu posso fazer mais rapidinho. Eu não achava que ela valia igual às outras partes, eu achava que ela era menos importante. Mas agora, né, que eu sou professora, estudei, vivo estudando a questão do INEP, né, como que eles corrigem a redação, a gente acaba vendo que não, que a proposta de intervenção, a conclusão é tão importante quanto as outras partes, não é algo que você faz em poucas linhas, que você dedica menos tempo e pode fazer de qualquer jeito. Ela é tão importante como a sua introdução e a sua argumentação. Então, é muito importante você saber o que não pode faltar nela. Alguém sabe? Espera só um pouquinho, gente. Eu vou tentar fechar um pouco o vidro, porque aqui passa o trem e aí não consigo escutar. Alguém sabe o que não pode faltar na conclusão? Eu acho que no caso do Enem, não pode faltar uma proposta para aquele problema. Sim, isso é o geral, né? Você tem que dar uma resolução para o problema. Mas o que muitos professores não ensinam tem toda uma técnica, que tem várias coisinhas dentro dessa proposta que não pode faltar. Então, assim, é algo muito direto, tipo, que se vocês sacarem, né? Porque eu vou passar para vocês, aí não vai ter erro. Às vezes a gente olha uma conclusão muito boa e pensa assim, nossa, tipo, legal, mas, tipo, eu acho que eu não vou conseguir escrever igual esse candidato que tirou nota 1000, só que tem toda uma estratégia, ele sabe exatamente o que não pode faltar ali, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, vamos lá. Bom, vou começar lendo essa proposta aqui, que tirou nota 1000, essa é uma conclusão que tirou nota 1000, e depois eu vou mostrar um pouquinho do que ele fez. Então, essa é sobre o cinema, né? E aí ele escreve assim, ó. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado e sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Isso aqui é uma conclusão nota 1000. Agora a gente vai marcar tudo que tem aqui que nós precisamos fazer na nossa, porque às vezes olhando aqui a gente acha que é algo geral sem estratégia. Mas agora eu vou mostrar para vocês a estratégia, o que tem por trás, o que ele sabia que não podia deixar de colocar, o que todos os alunos que tiram nota 1000 colocam, né? Isso aqui, ó. Gente, então, lembrando que o tema do Enem é um problema que você precisa apresentar o problema na introdução, criar uma tese, depois escolher um ponto de vista para argumentar, para falar por que é um problema, quem são os culpados desse problema, e você precisa apresentar uma resolução para esse problema na conclusão. Então, na conclusão, você precisa resolver o problema, ou propor algo que resolva o problema. E aí, é fundamental você falar quem vai resolver esse problema. Deixa eu pôr o fone que o trem passa aqui, vocês não vão atrapalhar o som. Só um minuto. Vocês me escutam normalmente de fone?
Tá normal, pessoal? Tá, então vamos lá. Então, a primeira coisa que precisa ter na proposta de intervenção de vocês, na conclusão, é quem vai resolver esse problema. É o agente. Então, quem que vai ser? Vai ser o Ministério da Educação? Vai ser o Ministério da Saúde? Vai ser o governo federal? Vai ser o Estado? Vai ser o Poder Legislativo? Vai ser o Poder Judiciário? Então, esse é o agente, é quem vai resolver o problema de vocês. Isso não pode faltar. E aí vai depender muito do tema. Então, temas que falam sobre educação, você pode pôr o Ministério da Educação. Temas sobre saúde, vocês podem pôr o Ministério da Saúde. Mas não basta ter uma pessoa que resolva o problema. Vamos pensar aí que vocês têm um problema na vida de vocês. A pessoa ela precisa, quando ela fala que vai resolver o seu problema, a primeira coisa que você quer saber é como ela vai resolver o seu problema, qual vai ser a medida que ela vai tomar para resolver o seu problema. Aí, mediante a medida que ela apresenta, você vai ver se você quer ou não a ajuda dela. Então, precisa ter uma ação. Então, o governo federal, ele vai tomar medidas. Mas quais vão ser essas medidas? Tem gente que escreve muita conclusão assim, ó, aluno que não tem muita experiência. É de extrema importância, não escreve nem assim, mas escreve assim, dado o problema, o governo federal criará medidas para resolver essa questão. Isso é muito vago, não pode ser assim. Primeira coisa, então, o agente, igual eu falei para vocês, a ação. A ação é o que essa pessoa vai fazer para resolver o problema. Então, ela vai criar palestras para a comunidade sobre o tema, ela vai criar cursos, ela vai fazer seminários, ela vai fiscalizar mais as leis, o que ela vai fazer para resolver o problema? Então, dependendo do tema, vocês vão pensar em quem vai resolver o problema e o que essa pessoa vai fazer para resolver o problema, que não é uma pessoa, é um órgão, né? Bom, gente, só que não basta você falar assim, serão feitos seminários nas escolas. Você precisa falar assim, de que modo isso vai acontecer? Então, serão feitos seminários direcionado aos alunos que vão acontecer nas escolas, vão tratar de tal tema. Então, vocês precisam explicar de que modo essa ação vai acontecer, certo? Não basta só apresentar uma ação, então não basta só falar que o governo deve oferecer palestras, tem que falar para quem vão ser essas palestras, como que elas vão acontecer, de que tema que elas vão tratar, isso é o modo, certo? Então, isso tem que ter um agente, tem que ter uma ação, tem que ter um modo como essa ação vai acontecer, e tem que ter o efeito. O efeito é falar o que ela vai gerar. Então, com essa medida, eu espero que gere esse resultado. Então, quando você tem um problema na sua vida, aí eu tenho uma pessoa para resolver esse problema, ela te mostra uma ação, você também quer saber qual é o resultado dessa ação. O que isso vai trazer de bom? O efeito é isso. Qual é a finalidade de você criar essa ação e o que ela vai poder melhorar para acabar com aquele problema, certo? Então, você tem que apresentar também o efeito e tudo isso detalhar tudo isso. Vocês pegaram até aqui, gente, ou ficou alguma dúvida? Pode perguntar, não precisa ter vergonha. Sim. Não, deu tudo certo até aqui. Ah, então tá certo. Então, agora, para não ficar algo muito abstrato, eu vou voltar lá naquela conclusão nota 1000 que eu acabei de ler para vocês, para a gente achar todas essas questões. Aqui é outra, ó. Gente, quem que foi o agente aqui? Vocês conseguem perceber quem que é o agente? Quem que ele colocou para resolver o problema da democratização do acesso ao cinema no Brasil? Quem que é o agente, no caso? O Ministério da Cultura e a Ancine, bom, não sei. O Ministério da Cultura. E o que o Ministério da Cultura vai fazer para resolver esse problema?
em parceria com a agência nacional e a sociedade? O que ele deve fazer? Um plano nacional. Exatamente, um plano nacional. Qual a finalidade, qual que é o efeito que esse plano vai gerar? Eu coloquei aqui, ó. Com esse plano nacional, espera-se que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Aí aqui ele vai falar o modo como esse plano vai acontecer, aqui em laranja, e vai detalhar esse plano. Então ele não fala só que tem que ter um plano, mas ele fala o modo como vai acontecer. O modo está aqui também, né? Aqui, ó, por meio de um amplo debate é o modo. E aqui ele vai detalhar mais ainda, que é o detalhamento. Ele vai falar assim, ó, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Bom, vocês conseguiram ver como que isso tá na introdução dele? Não falta nenhuma dessas coisas que eu falei para vocês? Conseguem perceber? Sim. Então tá. Então, é toda uma estratégia, gente. Provavelmente não, é quase certeza que esse candidato sabia, porque ele tinha lido o manual do INEP, lido outras redações também, o que essas coisas não podem faltar, e aí ele segue todo o esquema. E quando ele segue todo o esquema, não tem erro. Só que, pessoal, uma coisa que eu noto nas redações que tiram nota 1000, então é uma dica que eu dou, que vocês devem fazer também, é que eles não apresentam uma medida só, geralmente eles apresentam duas. Então, ele continua aqui, ó. Ademais, o governo federal deve também, mediante o oferecimento de incentivos fiscais, que é dar dinheiro, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então, para fechar com chave de ouro, vocês fazem tudo isso, vocês dão um check, vê se vocês colocaram tudo isso que não podia faltar. Só que vocês, além de pôr uma medida, vocês criam mais uma, faz duas medidas. Isso aqui é muito interessante que ele fez também, ó. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. O que é Cine Hollywood? Cine Hollywood era o repertório que ele tinha citado na introdução, e na conclusão ele retoma. Então, isso de retomar também o repertório e fazer uma ligação é algo muito interessante de você fazer no final. Mas é isso, pessoal. E uma coisinha mais também que é interessante é essas expressões aqui, ó, vocês utilizarem. É necessário, portanto, por meio de, a fim de, vocês não precisam usar exatamente a mesma palavrinha, né, mas uma palavra que tenha um significado, por exemplo, de finalidade, de meio. Então, essas palavrinhas são interessantes vocês usarem. Algumas palavras, os conectivos, né? Bom, agora eu vou ler uma segunda redação que foi nota 1000. Deixa eu ver que oração. Para vocês verem como que não é que o escritor é bom, assim, claro que ele pode ser bom, mas o Enem é mais uma questão de estratégia, de você conhecer como a prova é corrigida, o que não pode faltar para você tirar uma nota muito alta. Aqui ele vai fazer a mesma coisa que o candidato anterior, que é o que eu ensinei para vocês. Vou lá, então. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com os aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Esse era o outro tema, da manipulação dos dados, tá? Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observa-se uma população mais crítica e menos iludida. Peraí, pessoal, deixa eu ver se tem alguém aqui também.
Acho que não, acho que era o WhatsApp fazendo barulho. Deixa eu fechar o WhatsApp. Vamos lá, então, pessoal, só para vocês verem como que o Enem é pura estratégia. Quem que é o agente dessa proposta de intervenção? Quem que vai resolver o problema aqui, no caso? MEC. O MEC, o Ministério da Educação. Muito bem. O que ele vai fazer para resolver o problema? Ele vai orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis. Não, isso daqui é o que ele espera peraí. Por meio da oferta de esse modo é imperiosa uma ação do MEC que deve, por meio da oferta de debate seminário. Isso, exatamente. Não, tá certo, pessoal. Eu que confundi aqui. Isso é a ação. De que modo que essa ação vai acontecer? Ele vai ofertar, é que aqui fica meio misturado, mas ele vai ofertar debates e seminários, e esses debates e seminários vão acontecer de que modo? Nas escolas, e vão tratar da temática de orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, aqui ele vai detalhando, ou por intermédio da checagem de dados. Tá tudo meio junto aqui, mas vocês pegam assim, ó, que o que ele vai fazer é ofertar debates e seminários. Mas de que modo vão acontecer esses debates e seminários? Nas escolas, e eles vão tratar da temática de orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis. Aí ele detalha, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados. Mas é tudo meio junto, mas vocês viram que aqui a gente tem a ação e como ela vai acontecer, o meio, né, que está tudo aqui meio junto, o modo como ela vai acontecer, e o detalhamento. E qual vai ser a finalidade, o que ele espera dessa ação, o que essa ação vai trazer de resultado positivo? Que eles sejam manipulados, os alunos, né? Você acha que os alunos serem manipulados é algo bom? Sim. Ó, gente, só falar uma questãozinha, então, assim, ó, por exemplo, cada pessoa tem a sua liberdade, né? Tem a liberdade de fazer o que ela quiser. Quando você manipula essa pessoa, você meio que faz ela fazer não o que ela tem vontade, mas o que você quer que ela faça. Então, manipular uma pessoa nunca é algo positivo, porque é você tirar a liberdade dela, certo? Então, aqui, na verdade, o que ele espera é que eles não sejam mais manipulados. Então, assim, ó, ele coloca aqui, ó, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Então, na verdade, o que ele espera é que, com essa medida, os estudantes tenham mais senso crítico, consigam pensar mais por eles mesmos e não sejam mais manipulados pela internet. Pegaram essa questão? Sim. É que o tema, ele traz a manipulação como algo negativo, né? Não como algo bom. Ele quer evitar a manipulação. Ô, Giovana, eu tô com uma dúvida. Essa conclusão é da mesma temática do ano passado, do acesso à cultura, ou não? Não, essa daqui, ela é aquela da manipulação dos dados da internet. Espera aí, gente, deixa eu só pegá-la aqui. Vou colocar a temática, vai ficar mais fácil para você. Manipulação do acesso. Essa aqui, ó, é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. É aquela proposta que a gente discutiu na outra aula, que, por exemplo, o Instagram, vamos supor, você fala que você
nossa, que vontade de comprar uma bolsa. Aí, de repente, começa a aparecer só bolsa nas pesquisas para você, no seu Instagram, por exemplo. Então, ele meio que parece que tem controle sobre o que você fala, e ele manipula todos os dados. Então, em vez de aparecer, por exemplo, sapato e roupa, vai aparecer só bolsa para que você compra. Então, é isso, ele tira um pouco a liberdade para manipular os dados com o intuito. Aí o Enem, ele vinha questionar um pouco disso, falando que isso não é algo certo, porque está tirando a liberdade das pessoas e que isso deve ter um limite, certo? Aí ele cria uma proposta de intervenção para isso. De nada. Então, ó, gente, aqui tem o agente, que é o Ministério da Educação, tem a ação, que é a oferta de debates e seminários, tem o modo como eles vão acontecer, que eles vão, então, servir da temática de orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, vão acontecer nas escolas, e tem a finalidade, qual que vai ser o efeito que eles vão surtir. Conforme esses alunos participam desses seminários, eles vão criar mais senso crítico, vão aprender a pensar e não vão ser mais manipulados. É isso que se espera dessa ação. Vocês conseguem notar como que ele vai... Tudo que a gente falou não pode faltar, ele coloca aqui? Então, ele segue a estratégia certinho. E aí, ele apresenta mais uma medida, então, ó. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas através da inclusão na base curricular comum, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se uma população mais crítica e menos iludida. Bom, pessoal, vocês notam, então, como que essas pessoas que tiram nota 1000, não é que elas, nossa, é que elas sabem como essa redação vai ser corrigida, elas sabem o que não pode faltar e elas colocam. Então, uma vez que vocês tomam conhecimento do que não pode faltar e do que essas pessoas colocam, vocês também estão tendo essa chance de conseguir uma nota alta, por seguir exatamente essas coisas. Fica claro isso para vocês? Fica assim. Qualquer coisa que vocês não entenderem, não tenham vergonha de perguntar, de errar. Vocês estão aqui, tipo, pode errar. Tudo que vocês errarem agora é até algo construtivo, porque daí vocês não vão errar mais lá no dia da prova, tá? Tem um filme da Netflix que fala sobre a manipulação das redes sociais, como ela funciona. Qual que é o filme? Eu achei bem interessante. Qual que é o filme? Você falou acho que na outra aula. Eu não lembro, mas é alguma coisa das redes. Eu acho que é o Dilema das Redes, não é? Dilema das Redes. Eu acho que não acho que não fui eu que falei, mas eu vou assistir. Eu nem assisti esse filme, mas eu vou procurar assistir. Porque eu tava realmente... Porque os outros temas, né, relacionados à educação, saúde, tem muita coisa. Geralmente, tecnologia é o tema que eu acho, assim, mais... Não sei se é porque a minha geração, assim, tem conhecimento, mas não tem tanto como a geração que está chegando agora de tecnologia, né? Então, é o tema que eu acho mais, assim, que pega um pouquinho, mas não é impossível, nem um pouco, né? Vamos lá, então, pessoal. Para vocês montarem uma proposta de intervenção, é muito importante vocês conhecerem os ministérios e fundamental vocês saberem quais ministérios não tem mais no governo do Jair Bolsonaro, porque se vocês colocarem um ministério que tinha anteriormente, mas agora não tem mais, isso vai ser um erro. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, ó, algumas pessoas, alguns agentes para vocês usarem como opções, né, que se cair um tema dentro disso, vocês poderem usar, que é o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é tudo junto, tá? Esses daí. Vocês também podem usar o Estado e o governo federal. Pessoal, às vezes eu já ouvi falar, eu ainda não sei se isso faz tanto sentido, mas eu vou procurar ainda mais sobre isso, que citar o governo federal às vezes pode ficar algo muito vago, mas eu vi ali que aquele que citou nota 1000, ele citou o governo federal, então eu não sei se isso procede.
Mas Minha professora de português falou bastante disso, que você deve evitar essas palavras tipo sociedade, porque fica algo muito vago. Tem que ser uma coisa mais específica, ela mas disse. isso é algo que eu ouvi falar, mas eu realmente vou estudar mais para ver se é algo fundamentado ou se é mais coisa que o pessoal acaba falando mesmo, porque aqui tem o caso da pessoa, que ele citou o governo federal, né? Só que ele não citou só o governo federal, ele citou o Ministério da Cultura. Então, acho que se você for citar o governo federal, é bom você citar ele junto com algum ministério, algo mais específico. Mas isso eu vou procurar melhor ainda. Então, aqui, ó, tem o poder legislativo, tem o poder judiciário. O poder legislativo vai ser o que vai elaborar as leis, o poder judiciário é o que vai fiscalizar. Então, por exemplo, já caiu um tema, por exemplo, sobre o problema dos acidentes no trânsito, né, a questão do alcoolismo e da direção. Aí vocês têm que ficar atentos para vocês não criarem uma lei que já existe, não tomarem como solução, por exemplo, deve ser criada uma lei que, por exemplo, apreenda as pessoas que dirigem alcoolizados, só que já tem essa lei, que é a lei seca, então vocês não podem criar uma lei que já existe, vocês precisam fazer com que ela, por exemplo, vocês podem falar dela ser mais fiscalizada, né, das pessoas ali terem mais atenção se ela está realmente funcionando ou não. Aí é o poder judiciário que vai ser o que fiscaliza, a maior fiscalização dessas leis, tá? Aí tem essas questões, esses específicos que vocês podem usar, são algumas opções que vocês podem usar, e aí vocês podem juntar, né, em parceria com a sociedade civil ou com a mídia brasileira, por exemplo, são coisas também que vocês podem usar em parceria. Aqui eu trouxe algumas opções de ação, né, que vocês podem na hora estar usando, que é a oferta de cursos na comunidade, mas daí vocês não podem falar só isso. Vocês têm que falar o que esses cursos vão abordar, qual vai ser a temática, como eles vão acontecer, tá? Vocês precisam detalhar, não pode só colocar isso. Só que é só para trazer algumas ideias para vocês, mas nunca esquecer que vocês têm que explicar o modo como eles vão acontecer e detalhar. Oferta de seminário nas escolas é algo que funciona, porque daí você pode colocar a temática que o tema pede, e aí é muito. Por exemplo, se for de saúde, oferta de seminário sobre o tema da saúde, só que vocês vão explicar o tema em específico, né? Por exemplo, a dengue, ou cursos também, algo que nas comunidades, algo que dá para você usar com vários temas. É um plano de prevenção contra tal doença, depende muito do tema, mas isso são algumas opções se vocês quiserem usar lá na hora. Aqui, pessoal, para vocês ficarem atentos que no governo do Bolsonaro não tem mais Ministério da Cultura, não tem mais Ministério do Esporte, não tem mais Ministério do Desenvolvimento Social. Então, isso daqui, parte do Ministério do Trabalho, que eu acho que acabou juntando. Mas isso daqui é para vocês evitarem estarem usando, tá? Que eles provavelmente mudaram aí de nome ou se juntaram com outro ministério. Então, toma cuidado para não usar algo que não tem mais. Nosso tempo já está se esgotando, mas assim, pessoal, eu vou ler o que foi mandado, né, de introdução lá para mim, que eu não consegui ver ainda essa semana, dar uma resposta para vocês, mas também vou colocar no Drive agora para vocês criarem, a partir do que... Eu acho que eu não postei o slide da aula passada para vocês, não lembro, mas eu vou postar o slide da aula passada, eu vou postar esse slide, e agora eu vou dar um tema para vocês criarem uma introdução com todos os elementos que eu falei que não pode faltar numa introdução, mas agora não só mais uma introdução, mas também uma conclusão com todos esses elementos que não podem faltar na proposta de intervenção. E eu queria saber se ficou alguma dúvida, se vocês querem perguntar algo. Não tem nada, pessoal? Nenhuma dúvida? Eu tenho uma redação que eu fiz, eu queria ver se você poderia ver. Você manda no meu e-mail? Mando sim. Você tem meu e-mail? Não. Deixa eu passar aqui, vou passar para vocês aqui. É um e-mail novo, eu tenho 3 e-mails, pessoal. Aí isso eu nem olhei para de cabeça. Peraí, deixa eu pegar ele aqui.
Ação meu da escola que daí um minutinho. Vou escrever aqui no chat. Então, vocês podem enviar por esse e-mail, né? A proposta que eu vou colocar lá. E eu criei uma pasta no Drive também, não é que eu criei, acho que o Gui criou e eu estou usando, que é a oficina de redação. Certo, pessoal? E qualquer coisa vocês me mandam, pode até chamar para o WhatsApp e falar qual é a dúvida de vocês, tá? E é isso. Então, agora acho que vocês vão ter outra aula, né? Até mais, pessoal. Um bom final de semana para vocês aí a partir de amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.